nunca existiu, e se existiu não era Deus. A Bíblia é só controle. Se há um Deus, por que tantas religiões? Se você pensou nisso, tenho novidades para você. Eles têm você exatamente onde querem. O buraco do coelho é fundo, bem fundo, e aplaudo quem se aventura nele. Alguns acham que chegaram ao fundo, mas não chegaram, e eu vou mostrar isso para vocês. Este vídeo não é para quem ainda está conectado, é para quem se desconectou, mas não ligou os pontos. É para quem derrubou a narrativa sobre onde vivemos. Sabem, mas perderam os sinais, a intenção e o real motivo da lavagem cerebral. É para quem sabe do firmamento, mas não viu que sumiu de 99% das Bíblias. Este é um vídeo para quem sabe que dragões existiram, dinossauros não, e que andamos sobre seus restos, até nos dentes afiados. E eles sempre nos mostram isso, bem na nossa cara. Mas talvez você não saiba que dragões são citados na Bíblia mais de 30 vezes. Este vídeo é para os meus amigos que sabem que gigantes de 3 a 8 metros andaram por aqui e que o Smithsonian encobriu isso, sendo processado e forçado a revelar essa informação. E é para os meus amigos que sabiam que há muito tempo gigantes ainda maiores andaram pela Terra. Estas são montanhas e estas são as mesmas montanhas. Mas talvez você não saiba que gigantes são mencionados na Bíblia mais de 80 vezes, os grandes e os pequenos. Por que eles se esforçariam tanto para esconder esse fenômeno específico de nós? Dá para controlar um povo com gigantes, dragões e até o firmamento, mas quantos de nós, se soubéssemos que eram reais desde o início, teríamos questionado a Bíblia? Por que se esforçam tanto para refutar essas coisas mencionadas na Bíblia? Por que estão proibindo o nome de Jesus nos prédios da NASA? E não só nos prédios da NASA. No Reach, essa foi uma das coisas que ele me contou. Ele é o cara que falou sobre ver os gigantes nas bases militares subterrâneas. Ele disse que antes de entrar no S4, S20 ou outros, teve que assinar um documento. Não pode usar o nome Jesus Cristo aqui, nem se bater o dedo do pé. E por que adoram o diabo se a Bíblia é só besteira? Eles não estão fazendo isso só para aparecer. Todos mostram lealdade e zombam de Jesus sempre que podem. Veja, eles te fazem crer que vivemos aqui, que evoluímos assim, não só para te controlar. É para te fazer pensar que Deus, Jesus e a Bíblia não existem. Querem te tirar do espiritual e pôr num mundo científico, pois se não conhece o espiritual, é fácil ignorar que Deus é real. No fundo do buraco mais escuro estão os anjos caídos. Se te convencem disso, podem te fazer crer que Deus, a Bíblia e Jesus são bobagem. E eu sou a prova viva disso, porque acreditei em tudo isso e então decidi buscar a verdade. E sabe o que encontrei? Descobri que eles escondiam fatos inegáveis aqui de forma muito específica. E quando você sabe disso e que os anjos caídos são reais, você chega ao fundo do buraco do coelho e busca respostas na Bíblia, em vez de achar que é ficção. E quando você encontra esse versículo, que eram governados por um rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon.
eram governados por um rei chamado Abaddon, o rei Maga, que por acaso é o 45º e o 47º presidente. 4 mais 5 é 9. 4 mais 7 é 11. 11, 9. Você percebeu qual versículo era na Bíblia? Apocalipse 9, 11. Então, como eu disse no início, se acha que Jesus não existiu ou não é Deus, e que a Bíblia é só controle, bem, eles têm você onde querem. Pode voltar a viver numa bola como um girino evoluído, porque se sabe tudo isso e ainda acha que Jesus é o PSOP, meus amigos, você está muito, muito confuso. Mas claro, tudo isso é só para entretenimento. Certeza que esconderam isso tudo da Bíblia, zombam de Jesus, proíbem seu nome na NASA e bases militares e que invocar Jesus contra ataques espirituais é mera coincidência. Sou uma conta de sátira aqui para entreter, apenas entretenimento. Beleza, galera. Não fiz esse vídeo porque muitos já fizeram e não senti que tinha muito a acrescentar. Mas vou me arriscar porque acho importante que as pessoas saibam disso e tenho algo a dizer. Como é um vídeo só para assinantes, posso falar livremente. Não queria fazer, mas tenho coisas a dizer que não falaria sem arriscar ser banido. Então, vamos lá. Talvez você nem conheça Bill Hicks, um comediante dos anos 80 e 90 que dizia muitas verdades. Bem, ele supostamente morreu em 1994. E adivinhe só? Alex Jones surgiu em 96, tempo para mudanças faciais e cirurgias plásticas. E acredite, digo com certeza, são a mesma pessoa. Bill Hicks fingiu sua morte e virou Alex Jones. Olha, já fiz isso várias vezes e as pessoas não se encaixam assim, com sobrancelhas, olhos, boca e nariz alinhados, a menos que sejam a mesma pessoa. É a mesma pessoa. Na verdade, nem precisei fazer muito, porque muita gente já fez esse trabalho. Muitos já dedicaram tempo fazendo o que eu faço, achando uma marca que ele tinha e uma cicatriz que tem agora, porque a marca foi removida. Não tenho dúvida alguma de que são a mesma pessoa, mas não é disso que quero falar. Quero falar que muita gente acha que ele é o mocinho que está tentando expor as coisas. Ele não é. Ele é só a revelação do método deles. Ele é deles, conta muita verdade para que, quando quiserem enganar, já tenham confiança para desviar a atenção. E o que também quero dizer é que há muitas pessoas verdadeiras ligadas a ele. Pessoas como Ed Bravo, pessoas como Joe Rogan, pessoas como, sim, Sean Hibler, pessoas, muitos estão ligados a ele e digo que o mundo da verdade está cheio de gente como ele, do clube, fingindo informar e enganando você. E fazem isso tão descaradamente que este é Bill Hicks, este é Alex Jones e este é um personagem no documentário de Alex Jones sobre Sandy Hook. E esse é Alex Jones. Isso era um cara falando contra Alex Jones e usaram Alex Jones para fazer isso só para zombar de você, porque tudo é falso. Sandy Hook foi falso. O processo dele contra os pais de Sandy Hook foi todo falso. Eles vão a extremos para nos enganar e as pessoas precisam saber disso. Ver que ele é usado aqui e ali deve abrir os olhos das pessoas para perceber que irão aos limites mais extremos para nos enganar. E o ponto principal que quero enfatizar, e não gosto de pregar,
é que você precisa ter um olhar crítico. Você realmente precisa. Se vê pessoas fazendo símbolos, se vê gente ligada a pessoas não confiáveis, questione tudo. Questione. Literalmente, questione. Entende? Quero ser avaliado. Quero que as pessoas me façam perguntas. Quero que me apontem gestos, pois evito fazê-los para não dar motivos de dúvida. Acho que pessoas autênticas são como eu. Questiono outros, pois não quero inverdades na minha vida. Só quero verdade na minha vida e apenas pessoas honestas e verdadeiras ao meu redor. E eu não tenho problema com pessoas me questionando. Quem fica na defensiva quando questionado, bem, acho que é porque tem algo a esconder. Agora você pode se perguntar: por que fariam ele acusar Sandy Hook de ser falso e depois ter um processo judicial falso? Vou dizer porque agora Sandy Hook está fora dos limites, já que o multaram em milhões, talvez bilhões de dólares. Então ninguém questionaria Sandy Hook abertamente porque não querem essas multas, custas judiciais ou processos contra eles. Agora ninguém mais questionará Sandy Hook por causa dele, pelo que o levaram a fazer no falso processo. Então essa coisa toda, que era uma bandeira falsa, está selada e guardada e você não pode questioná-la. É por isso. E nem me faça começar a falar sobre Sandy Hook. Deixe-me mostrar algo, já que estamos nos vídeos dos assinantes. Uma suposta vítima de Sandy Hook e Kyle Rittenhouse. Fui banido do TikTok por fazer isso há tempos. Espero que seja seguro aqui. Mas vou parar por aqui antes de falar demais. E galera, eu realmente agradeço vocês, agradeço pela assinatura. Valeu por me ouvir falar por 6 minutos, mas é um assunto importante e quero que saibam. Obrigado e tenham um dia incrível. Cobra Kai, que showzinho divertido. Não há simbolismo oculto ou numerologia nisso. Não, é só diversão mesmo. Tem certeza disso? Antes de entrarmos nesse clipezinho cheio de simbolismo, quero apontar algumas coisas. Como até o anúncio da temporada é cheio de dualidade, porque os maçons adoram isso. Eles amam a dualidade. Fiz isso semana passada com Clark Kent, mas vou fazer de novo esta semana. CK, pois Clark Kent é um anjo caído e eles gostam de mostrar seus 33 e Cobra Kai, CK. 3 vezes 11, 33. Agora vou deixar você ver esse clipezinho e notar o que percebe, depois eu aponto. Preste bastante atenção. Um homem de palavra. Uau! Olha só essa bomba que compramos. Velhos 33. Mudaram um pouco desde a guerra. Ao vencedor, os despojos. Massa. Oh. Primeiro, viu o que ele estava lendo? Leviatã. Onde já ouvi isso antes? Ah, é verdade. A Bíblia menciona o Leviatã e às vezes é associado ao 666, o número da besta. Agora vou te dar outra chance nessa. Uau! Olha essa bomba que compramos. Old 33. Mudaram um pouco desde a guerra. Você provavelmente notou dessa vez que a cerveja era Old 33. Mas viu que eles têm que ter o 6 ali? Mesmo não sendo uma caixa de 6 polegadas, eles fazem questão que você veja o 6. Vamos ver o que mais você consegue ver. Desde a guerra. Ao vencedor, os despojos. Massa. Ho, ho. É provavelmente pequeno demais para notar, então vou apontar. Outro 33 no capô dele. E que tal o dispositivo de perfuração deles? Você notou isso? Isso te parece familiar? Vê como tem um lado mais grosso do X, tipo outra coisa? Meio que lembra o novo logo daquele outro app. Ah, e esta foi a cena seguinte. Vamos ver se você nota essa. Você deveria notar essa. Esqueci, Raymond. Gosta de andar com crianças e praticar Kung Fu o dia todo. É patético. Percebeu essa? Ele tem razão em algo. É patético.
patético que adultos estejam em sociedades secretas, ocultando Deus e conhecimento. É patético. Mas como este vídeo, Cobra Kai é só entretenimento como toda a TV. Não é propaganda secreta nem controle mental. Não, tudo apenas para entretenimento. Alguns de vocês não concordaram dizendo que tô viajando. Tem certeza disso? Tem certeza disso? Certeza que seu terceiro olho não tá ativado, calcificado pela água da torneira? Tem certeza? Certeza que esse olho não é igual àquele? Reconheço essa tristeza naquele olho em qualquer lugar. Certeza que se movem igual por coincidência, como atores. Atores se movem igual porque estão atuando. Tá, beleza, diga o que precisar para si mesmo. Tô aqui para dizer, só olhe. Só olhe. Só olhe. Não tô dizendo que ele nunca existiu. Ele existiu. Agora olhe para esse nariz. Parece um nariz real comparado ao outro. Sabe de quem é esse nariz? Consegue adivinhar? Aposto que adivinhou, né? Aposto que acertou. Bom trabalho, bom trabalho. Fala sério. Para quem sabe que não vivemos onde dizem, por que ele propaga o espaço? Uma camisa dizia, você mora na galáxia. Interessante. Claro, isso é só entretenimento, galera. Sei que é coincidência. Tô aqui para entreter vocês. Tenham um ótimo dia, apenas entretenimento. Já reparou que o Baron não é muito parecido com os pais? Quer saber com quem ele se parece? Ele tem uma certa semelhança com alguém, principalmente quando era mais novo. Eu não vejo essa semelhança, mas sabe com quem mais ele se parece? Agora, por que seria isso? Por que isso aconteceria? Vou te dizer o porquê. Porque os filhos do Michael Jackson não cresceriam assim. Eles cresceriam assim como ele está crescendo e claramente veio disso. Você pode estar pensando, por que Baron se pareceria com Diana? Vamos ver? Para não chatear os moderadores gentis, só vou mostrar informações para você decidir. Mas antes de decidir, fique até o fim porque tenho uma prova definitiva. Sim, as feições são diferentes, mas ao mudar de personalidade, máscara não basta. Você precisa fazer melhorias permanentes. Mas cosméticos não mudam como você senta, acena e aparentemente nem como se veste. Sabia que Trump perseguiu Diana agressivamente após o divórcio dela? Eles gostam de expor a verdade claramente, não só visual, mas também de forma audível. Escute isso. Senhor e senhora Trump. Senhor e senhora Trump. Já viu como Baron Trump se parece? Ele é muito parecido com alguém. Deve ser só coincidência. Coincidência, com certeza. Prometi uma prova concreta e não quero decepcionar. Se você é esperto e quer enganar, elimina marcas identificadoras. Então, claro, eles se livrariam disso. Embora eu veja vestígios, não é disso que falo. Estou falando destes. Aqueles. Vou mostrar. Enganam as massas removendo a marca mais reconhecível. Tem que acordar cedinho para enganar esse cara. E isso, aquilo e isso são inconfundíveis. Se não viu meus vídeos sobre ele e as marcas que achei, essas são novas.
Dê uma olhada nos vídeos antigos. Mas se ainda não vê, nunca vai ver. E talvez isso seja ok. Talvez não fosse para você ver mesmo. Mas esse cara sabe. Claro, tudo isso é só entretenimento. Tô aqui para alegrar seu dia como um louco conspiracionista. Sou conta de sátira, só diversão, mas fala sério. E nisso aqui, galera, é hora de acordar. Se Brad Pitt pode ser Benício Del Toro, Bradley Cooper ser Ralph Fiennes, Brittany Murphy virar Ariana Grande, Keith Whitley morrer e virar Hugh Jackman e Amy Winehouse virar Lady Gaga, é tão louco pensar que Billie Eilish está entrando na atuação? Porque enquanto eu estava, quer dizer, minha esposa estava vendo o filme Anyone But You, não pude deixar de notar as semelhanças entre Billie Eilish e Sydney Sweeney. Billie Eilish e Sydney Sweeney. Billie Eilish e Sydney Sweeney. E apesar de eu ter olhos afiados e ver isso claramente, você talvez ainda não. Mas deixa eu apontar umas coisas. As sobrancelhas idênticas, a simetria dos olhos igual, o mesmo nariz e os mesmos lábios carnudos. E as semelhanças físicas não são só no rosto, estão em outros lugares também. Não pude deixar de notar. Quer dizer, minha esposa notou os atributos frontais de Sydney Sweeney, digamos, bem generosos, enquanto Billie Eilish geralmente se veste assim, onde você não perceberia isso nela. Mas acredite, com uma pesquisa rápida, diria que há uma semelhança bem próxima, mas isso nem chega perto das semelhanças físicas entre elas. Deixe-me mostrar mais. Vamos ampliar e ver algumas imperfeições sutis e como esses pontos estão perfeitamente alinhados com as sobrancelhas. Agora, vamos passar para o lado. Ela tem uma marca específica, quase como uma cicatriz de acne bem ali. E, novamente, ela mostra isso tanto como Sydney Sweeney quanto como Billie Eilish. Qual a probabilidade de ambas terem essas marcas no mesmo lugar exato? E então uma pinta bem visível ou mancha ali? Bem, dá para ver que ela está mais maquiada, mas a marca está lá. E dá para ver um ponto ali e outro ali, então, de novo, tudo igual. A simetria facial tá lá, o peito tá lá, as marcas no rosto estão lá. Vamos dar um zoom nos ombros e olha só, exatamente no mesmo lugar tem um ponto. Se a simetria não convence, as marcas no rosto e ombro também não. Que tal os mesmos gestos com as mãos? Mas estou só mostrando, não estou afirmando nada. Afinal, sou uma conta de sátira e isso é só piada. Sei que é coincidência. Claro, com 8 bilhões no mundo, alguns vão ser iguais em tudo. Rosto, manchas, cicatrizes e até no peito. É só diversão, galera. Melania usava um colar com JFK no funeral de Jimmy Carter? Fique por perto. Vamos falar disso e você não vai querer perder. Pode confiar. Muitos achavam que era uma foto de Kennedy abraçando um filho pequeno, e dá para entender por quê. Quer dizer, aquele cabelo é bem difícil de confundir. Então por que diabos ela usaria um colar com JFK no funeral de Carter? Já viu meu vídeo mostrando esses 3 pontos exatos e a quem pertencem? Não viu esse vídeo? Se não viu, fique aí. Vou falar algo sobre Melania que talvez você não saiba.
Olha, se você nunca viu meus vídeos, eu falo sobre como certas celebridades, políticos, atores e músicos, quando partem, na verdade não vão embora, só viram outra pessoa famosa. E eles adoram deixar pistas enigmáticas, tipo essa. Me faz pensar, quando Melania partir, será que alguém vai usar um colar com a princesa Diana? Ah, você também não viu esse meu vídeo? Bem, aqui está. Antes de assistir, limpe sua mente, abra-a, esqueça tudo que sabe e apenas observe as evidências. Para não chatear os gentis moderadores, só vou apresentar informações e deixar você tirar suas conclusões. Mas antes de decidir, fique até o final, porque tenho uma prova irrefutável. As feições são diferentes, mas ao mudar de identidade, uma máscara não basta. Precisa fazer melhorias permanentes. Mas maquiagem não muda como senta, acena e nem como se veste, pelo visto. Sabia que Trump perseguiu Diana após o divórcio dela? Eles gostam de expor a verdade, não só visual, mas também de forma audível. Escute isso. Senhor e senhora Trump. Senhor e senhora Trump. Já viu como Baron Trump se parece? Lembra muito alguém. Deve ser só coincidência. Coincidência, com certeza. Prometi uma prova concreta e não quero decepcionar. Se você é esperto e quer enganar, elimina marcas identificadoras. Claro que tirariam isso. E mesmo vendo vestígios, não é disso que falo. Falo destes. Aqueles. Vou mostrar. Agora você vai enganar a todos removendo a marca mais reconhecível. Precisa acordar bem cedo para me enganar, viu? Isso, aquilo, aquele e aquele outro são inconfundíveis. Tem mais. E embora menos óbvios, esses também são. Como disse, não afirmo nada, só mostro para você decidir. O mais provável é que eu seja louco e esteja delirando. Mesmo se não fosse, isso é só entretenimento. Duvido que alguém se esforçaria para fingir a morte de alguém e... Fiz esse vídeo há 1 ano, hora de achar mais. Esse, aquele e... Círculo. Voilá. Não faço ideia de quem são esses. Nossa, dá só uma olhada nisso. Melania e Diana. E antes que eu diga que isso foi só diversão e tal, quero agradecer a Jaqueline por notar o lance do colarinho. Galera, se quiserem se inscrever, tem um grupo incrível onde podem postar sem julgamentos. Só gente de mente aberta se inscreve aqui. Então sintam-se à vontade para entrar, especialmente se estiverem no FB. Estamos crescendo rápido, tenho assinatura em todas as plataformas para me contatar. Sem ser assinante é difícil falar comigo, muita gente tenta. Além disso, há 50 vídeos só para assinantes com muito mais informações, já que lá sou menos censurado. Agora, voltando ao assunto. Vejam, os rostos das pessoas não se alinham tão bem assim, a menos que seja a mesma pessoa. Geralmente, olhos, nariz ou boca ficam um pouco fora, mas verá uma transição perfeita, só com leve ajuste no nariz e olhos. Mas claro, isso é tudo para entretenimento, pessoal. Sei que essas coisas não acontecem de verdade. Só faço isso pelos likes, cliques e visualizações. Não me importo em despertar a humanidade para retomar o poder e entender quem somos neste mundo louco e que Deus é real, apenas entretenimento. Aposto que você já viu aquela parte no Ellen Show com a primeira-dama dançando, né? E por parte, quero dizer a parte mesmo. Bom, se viu isso, provavelmente também viu o que Joan Rivers falou. Não brinque.
você acha que os EUA terão o primeiro presidente gay ou a primeira mulher presidente? Ora, já temos com Obama, então vamos nos acalmar. Gente, vocês sabem que a Michelle é trans. Ela também. Desculpe. Ela é o quê? Transgênero. Todo mundo sabe. Meu Deus. Ai, meu Deus. Não estou dizendo nada. Só mostro como a primeira-dama se parece com Wayne Brady e como seus rostos são idênticos. Já fiz muitas comparações e poucas se alinham tão bem. E é estranho, eles até têm maneirismos idênticos. Quais as chances? Quais as chances? Mas estou falando demais. Por que não deixamos o Wayne falar por si mesmo? Se você tem algo dentro de si que precisa expressar, por que não ia querer que o máximo de pessoas possível amasse isso? No caso do Paul, pelo jeito que ele falou, eu seria o tipo de pessoa que mudaria quem sou para agradar os brancos. Então, como eu disse, não estou afirmando nada. Só estou mostrando umas coisas que acho interessantes, porque infelizmente não tenho prova concreta disso, então só posso especular. Tipo, como só posso especular que as primeiras damas são homens e que essa, em particular, pode ser filha do Aleister Crowley, o cara mais perverso que já existiu. Mas, de novo, é só especulação, porque sou uma conta de sátira e nunca pensaria que o pessoal da TV, Hollywood, do governo, tá secretamente adorando o que são aqueles chifres do diabo. Acho que são chifres do diabo. E não tem agenda nenhuma para perverter tudo que Deus criou. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Não é por isso que, quando eu era professor, colocavam absorventes no banheiro dos meninos. Cara, que bom que não dou mais aula. Só para entreter. E isso fala por si só. Bem, é isso, tenha um bom dia. Lembrei de mais uma coisa que estava esquecendo. Amanhã estarei ao vivo no podcast Savan. É um ótimo podcast. É bem mais popular que os de conspiração que costumo participar. Será às 10 horas da manhã, no horário do leste, dia 23 de fevereiro. Participem comigo, venham ao vivo. Preciso do apoio dos meus seguidores de mente aberta. E deve ser uma boa conversa. Pode ficar meio maluco, com certeza. Então venham, inscrevam-se no podcast e espero ver vocês lá. Tudo para fins de entretenimento. Claro, sei que Michelle Obama é mulher, sem dúvida. Só entretenimento. Estava na livraria ontem, na seção de biografias, e notei 2 livros. Um sobre Steve Jobs e outro sobre as vidas de John Lennon. Por que diriam as vidas? Pensei no que faço e como essas pessoas supostamente mortas ainda estão aqui deixando pistas, tipo a mesma armação de óculos para o Steve Jobs e John Lennon. Dá para acreditar? Os rostos se encaixam perfeitamente, simetricamente, de um lado para o outro. E o Steve mostra que é do clube com seu símbolo maçônico na mão. Mas não é só isso. Na capa da Time, ele aparece com chifres de diabo saindo da cabeça. Sabe por quanto venderam o primeiro computador da Apple? Isso mesmo, o primeiro desses vendido por Steve Jobs, que por acaso tem proporções parecidas com John Lennon. Aposto que você nunca imaginou que o primeiro Apple de Jobs foi vendido por incríveis $666,66. Nossa, que número incrível! Lembre-se, falei de Jobs, que tem proporções idênticas a Lennon, até na ponte dos óculos. Que coincidência, né? Que coincidência, especialmente quando vamos para o próximo ponto. Nesse ponto eles nos contam, sempre contam, pois gostam de zombar. Não afetam nosso livre-arbítrio, mas se jogam uma dica, ou maçã nesse caso, dizem:
Avisamos vocês que são burros demais para entender. E olha só, até tem um número favorito deles lá, 3313, lado 3. Quer dizer, não poderia ser mais óbvio que estão nos dizendo algo. Os Beatles com uma maçã e Steve Jobs com a dele. Steve e John e Steve. E lá está John de novo com sua fiel maçãzinha. E após Steve e John barbudos, que tal sem barba? Será que eles se encaixariam perfeitamente? Sem dúvida, perfeitamente. Mas você já sabe o que vem agora. Você acha ridículo, mas sei que mortos mudam de papel. Se viu meus vídeos, sabe. Esses parecem iguais àqueles. E por que não ver a quem pertencem? Olha só, John Lennon e o Sr. Maçã, Steve Jobs. Claro, é tudo por diversão, eu sei. Não são as mesmas pessoas, definitivamente não. Apenas entretenimento. Viu que a Katy Perry foi para o espaço? Bem, claro que foi. Vamos olhar mais de perto. Se não sabe por que falei Katy Perry, fique aí, eu te conto. Primeiro, não tem jeito fácil de dizer isso. Se acha que é um foguete real e não estão zombando de nós, é hora de acordar. E se pensa que é um foguete real com combustível e chamas reais, meu Super Mario aos 10 anos tinha gráficos melhores. Olha só para isso. Não é real. Definitivamente não é real. Mas o que quero mostrar mais que tudo é o emblema espacial dela. É, esse aí. Notou algo nele? Porque eu notei. E agora? Percebe algo agora? Ah, não? Ainda não? E agora? É, isso mesmo. O emblema espacial invertido dela é idêntico ao Baphomet, uma divindade da Igreja de Satanás que esse pessoal adora. Isso é do Google. Mostra como o Baphomet é ligado ao mal, por ser retratado como figura demoníaca e símbolo satânico, especialmente na Igreja de Satanás. Você acha mesmo que é só um design não intencional? Quer dizer, é um design bem específico, né? Certeza que ela acidentalmente fez essa pose exata ao descer da nave. Se não entendeu por que falei Katy Perry assim, fiz um vídeo mostrando que ela é, na verdade, JonBenét Ramsey. Dá pra ver eu comparando as duas. É JonBenét e Katy Perry, e achei marcas de nascença idênticas no olho que provam que é ela mesma. Basicamente, o ponto é que toda essa gente na TV, os falsos astronautas, celebridades e músicos, são apenas agentes de controle mental. Não são atores, não são músicos, são pessoas postas lá para controlar sua mente, fazendo você crer que evoluiu de um macaco por acaso num universo sem Deus, só para impedir sua relação com o Pai Celestial e fazer você adorá-los em vez de Deus. É para isso que estão lá. São agentes de controle mental para você adorá-los em vez de Deus. E se você não crê em Deus, talvez ao ver que são todos cobras mentirosas e não quem dizem ser,
você mude de ideia. Ou vai ser alguém com ego grande demais para pensar: eu não, nunca seria enganado, sei que vão para Marte, Lua e espaço, e astronautas ficaram presos em órbita por meses. Não podem estar mentindo para mim, sou esperto demais, nunca me enganariam. Bom, é melhor você se certificar disso. Mas claro, tudo isso é só para entretenimento. Certeza que foi coincidência e Katy Perry não é John Benet Ramsey. A garotinha não era só mais uma peça de manipulação mental e controle traumático. Ela morreu, coitadinha, lágrima, lágrima, só entretenimento. A menos que tenha vivido numa caverna, já deve ter notado que muitas celebridades se parecem incrivelmente com figuras históricas do passado. Tão parecidas que você poderia até pensar que são as mesmas pessoas. Bem, se quer ver algo ainda mais estranho, fique aí, pois vou mostrar algumas estátuas que também lembram muito certas pessoas famosas. Por exemplo, o David de Michelangelo. Não pude deixar de notar uma semelhança impressionante entre Baron Trump e David. E se não acha que ele lembra o rei David, espere, pois ele também se parece com outra figura histórica importante que também tem uma estátua. Este é Alexandre o Grande e, de novo, para mim, há uma semelhança incrível. Mas neste caso, há ainda mais. Porque comparado a Alexandre o Grande, ele não só é muito parecido, mas a estátua de Alexandre tem as mesmas 3 marcas na pele que Baron. Agora me diga o que está acontecendo aqui. Mas tem mais. Já pesquisou o rosto original da Estátua da Liberdade? Aposto que nem sabia que havia um antigo e não pude deixar de notar a semelhança com um certo rei do rock. Sinceramente, acho que esse é quase inegável. Depois que você vê, não consegue mais deixar de ver. Mas Elvis não se parece só com a Estátua da Liberdade. Pesquise o hipogeu da família Voluniorum e veja essas estátuas do século III a.C. Verá fotos do túmulo de uma família com um anjo muito parecido com Elvis, até nas costeletas. Uma estátua de anjo de 2000 anos. E já viu aquela estátua egípcia igualzinha ao Michael Jackson? Pois é, de só 3000 anos atrás. Ou a estátua do imperador romano Cláudio. Dê uma olhada e veja se lembra alguém para você. Para mim, é igualzinho ao Daniel Craig, o 007. Na minha opinião, só há 2 explicações possíveis. Uma, já viveram bilhões de pessoas, então é normal ter gente parecida, e por acaso são famosos. Mas não acho que seja isso. A outra, bem mais provável, a Bíblia é real. E Deus mandou anjos caídos para a terra, e eles odeiam isso. Estão furiosos porque nossas almas vêm e vão, enquanto eles ficam presos aqui. Se vivem eternamente ou reencarnam no mesmo corpo após um tempo, não sei. Sei que foram banidos para cá por querer ser adorados como deuses, não adorá-lo. Não é curioso que os ídolos de hoje sejam idênticos a figuras do passado? Às vezes fingem morrer ou mudam a aparência para esconder que vivem mais que nós. Mas claro,
isso tudo é só entretenimento. Sei que estátuas e figuras históricas parecidas com pessoas atuais é a opção 1. É apenas coincidência. Com bilhões no mundo, eventualmente alguns vão se parecer. Só entretenimento. Vamos especular por um minuto. E se Kurt Cobain do Nirvana nunca tivesse morrido? O que será que ele estaria fazendo agora? Será que ele amava tanto música que teria formado outra banda? Este é o Nirvana. E bem, aquela é a banda Weezer. Olha, talvez seja só eu, mas mude os olhos, o cabelo, ponha óculos. E Kurt fica igualzinho ao Rivers Cuomo do Weezer. Mas pode ser só impressão minha. Ele até lembra o Rivers fumando e vestido de mulher. Tem uma semelhança aí. Mas tô viajando, né? Quer dizer, Nirvana era um mega sucesso. Por que ele deixaria isso por uma banda menos famosa como Weezer? E por que fingir a própria morte para isso? Conheço gente que chorou quando ele morreu. Ficaram deprimidos. Usaram preto por semanas. Olha, seria muito louco fingir a própria morte, entrar em outra banda e continuar faturando milhões, né? Imagina o trauma que isso causou em milhões de jovens. É uma pena mesmo. É realmente lamentável e se isso acontecesse, eu especulo, queria ter provas, mas não sei. Tenho certeza que não consigo achar. E se achasse, não seria fácil em vários lugares. Quando você vê, fica bem óbvio. Mas de novo, por que fariam isso? Quer dizer, eles já eram famosos. Seria só para confundir as pessoas e deixá-las sem saber o que está rolando? Se eles realmente fizessem isso, sei como agem. Diriam na cara dura, como se não afetasse nosso livre-arbítrio só por contar. Por que você usa esses óculos? É realmente incrível. Tipo, isso lembra o visual do Rivers Cuomo do Weezer, né? Sim, Rivers Cuomo diz que largou esse visual icônico no início por causa desse clipe do Nirvana. Kurt Cobain usava esses óculos e eu pensei, uau, que incrível, legal, engraçado e louco. Sei que você pode estar pensando, Kurt não tá vivo. Dave Grohl o matou para virar vocalista do Foo Fighters. Se não for verdade, Dave saberia, né? E se o Dave Grohl decidisse entrar na brincadeira do Weezer com o Kurt? Kurt, Rivers, Dave, Scott Schreiner, Dave Grohl, Scott Schreiner. É difícil esconder aquele narigão enorme do Dave Grohl. Dá pra disfarçar um pouco, mas fala sério. E acho que não foram só 2 deles que entraram na banda. Acho que a banda toda tá tocando, porque esse é outro membro e, bem, pra mim tá bem claro. Mas óbvio, isso tudo era só diversão, galera. Sei que essas pessoas não são as mesmas e as marcas que achei, eu só pintei. Elas nem existiam de verdade. Só entretenimento, tá? E se não ficou bem claro, por que eles fazem isso? Para confundir vocês, controlar suas mentes, criar uma falsa realidade, uma matriz que vocês não conseguem escapar. Algum fã de Marilyn Monroe por aí? Bem, se for e quiser continuar fã, não continue assistindo. Sabe, eu tava com um documentário na TV enquanto pesquisava e vi o Andy Warhol na tela. Aí pensei, se tem alguém que é um personagem, é esse cara.
achei que era o George McFly fazendo o Andy Warhol. Mas lembrei que ele fez mesmo o Andy no filme The Doors. Que símbolo engraçado. Mas o cara parecia meio feminino, então pesquisei sobre o Andy Warhol. Logo lembrei que ele era famoso por pintar a Marilyn Monroe e fui checar as datas. Será que batem? Ela morreu quando o Andy ficou famoso? E acredita? Ela morreu em 1962 e o Andy ficou famoso em 1962. Mas você jamais imaginaria que esse rosto poderia virar esse outro, né? Quer dizer, olhando bem, existe uma chance, não é? E se eu te dissesse que encontrei a prova definitiva, ainda não acreditaria que são a mesma pessoa? Vou te mostrar, mas primeiro quero que você abra sua mente, deixe as possibilidades fluírem e não fique preso ao que acha que sempre soube. Vamos dar uma olhada. Como eu disse, esses rostos não poderiam ser os mesmos, certo? Haveria respostas óbvias para isso. Tipo assim, a gente veria isso, não é? E se eles simplesmente decidissem remover isso? Então teria que haver outras coisas, né? Tipo, sei lá, 2 pontos bem claros no rosto dela e 2 no dele, no mesmo lugar, e nem contei a melhor parte ainda. Enquanto pesquisava, como sempre faço, coloquei um programa de TV ao fundo para ter barulho. Nesse dia, escolhi Seinfeld, selecionei um episódio aleatório e enquanto pesquisava exatamente isso, olha o que passou na TV. Aquele era Joe DiMaggio, o cara que dormiu com Marilyn Monroe. Ele tá na Dunkin' Donuts. Foi um presentinho do cara lá de cima dizendo que eu tava no caminho certo porque sincronicidades não são coincidências. São sinais do além. Estão te avisando que você tá farejando na direção certa. E quase esqueci de notar como os narizes deles são idênticos. Mas claro, isso tudo é só para entretenimento. Sei que Marilyn morreu no mesmo ano que Andy Warhol surgiu, pura coincidência. E que sua marca mais distintiva está no mesmo lugar de uma cicatriz de algo removido. E isso com certeza não é eles esfregando a verdade na nossa cara. Com certeza não. É só que ele achava Marilyn Monroe um ótimo tema para pintar. Apenas entretenimento. O rei do pop ou o rei do engano? Vou deixar você decidir. Mas sugiro que acompanhe, pois tenho informações interessantes. Que tal começarmos pelo final? Já viu o vídeo da van do legista com o suposto corpo de Michael Jackson sendo filmada sem saber? O cara pensou que ia filmar o corpo saindo, mas capturou isso. Fiquei cético ao ver isso, então fiz o que sempre faço, investiguei. Milosime 7602. Guarde esse número. Vasculhei a internet e achei imagens reais de um helicóptero filmando o corpo entrando numa van. Adivinha o que encontrei? Vamos olhar aquele número. Lembram? Midon Z7602. Caso não lembre, helicóptero, garagem, Midon Z7602. Para mim, isso não prova que ele está vivo, mas quando você cava mais fundo, você verá. O nome desse cara é Dave, e ele é até amigo do Michael Jackson. Você já o ouviu falar? E havia todos esses discos do Paul McCartney espalhados pela The Girl Is Mine e, sabe, isso e aquilo. 13 álbuns solo, aparições solo em programas de TV E havia todos esses discos do Paul McCartney espalhados
Mas claro, você sempre pensa e sente coisas. Não vejo Marlon ao meu lado, não sinto. E esse próximo clipe é só eles mostrando a verdade descaradamente? Senti que ele tinha o espírito do Michael Jackson. Às vezes até falava como ele e eu. Isso simplesmente me deixava perplexo às vezes. Talvez não perceba, mas ele não era só o rei do pop, mas o mestre dos disfarces. Michael Jackson não era apenas o rei da música. Michael, hábil em disfarces, era também o rei nesse aspecto. O mestre do disfarce. Como eu disse, só estou mostrando algumas evidências. Você toma sua própria decisão. Mas antes de decidir, que tal ouvir o que a mãe de aluguel dos filhos do Michael Jackson disse? Nesse tempo, fizeram passeios incomuns, muitas vezes com Michael disfarçado. Ele ligava. O que tá fazendo? Outro vídeo. Sim, sabe, a gente saía sem segurança, fomos pegos. E era tipo, meu Deus, parece um filme dos Beatles. Estávamos sendo perseguidos. Tínhamos que chamar segurança para nos salvar. Mas a gente saía e fazia coisas. Talvez Michael, como ela falou, cansou de ser perseguido como se fosse os Beatles. E antes de terminar, tenho uma confissão a fazer. Não ouvi a música dele por 10 anos no meu carro. Desligava na hora se tocasse porque era controlado mentalmente pela TV. Assisti algo e presumi que esse cara era um homem mau e nojento que fazia coisas com crianças que eu não aprovo. Quando acordei, percebi que a TV controla a nossa mente de formas inimagináveis. Não sei quem ele realmente é ou onde está, mas tenho minhas próprias ideias e pensamentos. Meu principal pensamento é que quero que saiba, isso é tudo para fins de entretenimento. Claro, Michael morreu de uma trágica overdose e não está mais entre nós. Que Deus o tenha. Apenas para entretenimento.